Não sei por que eu não consigo falar de arquitetura sem falar dessas coisas que diretamente não tem nada que ver. Se você quiser, podemos falar de uma casinha qualquer que é engraçado. Até para ver se uma coisa não bate com a outra. Você até perguntou, como é que um faz uma casa diferente do outro? É que não é diferente. É como literatura. É a mesma coisa dito mais uma vez, capaz de te seduzir como nunca te seduziu antes, a mesma coisa. Nós estamos condenados a isso, né? E nós vamos inventar e inventar sempre a mesma coisa, para sermos uns mesmos. Oi, gente. Esse é o ArchiCast número 137, meu nome é Adilson, e no dia 23 de maio de 2021, a arquitetura brasileira ficou menos brilhante. Nascido capixaba, mas paulistano de coração, sua trajetória mostra que, desde jovem, seria um notório arquiteto. Ganha aos 29 anos seu primeiro prêmio por um projeto de um ginásio, e junto com Vila Nova Artigas, encabeça uma vertente arquitetônica que vai influenciar gerações inteiras de arquitetos. Suas obras, segundo o crítico Francesco Dalcò, combina a segura racionalidade, a essencialidade das soluções construtivas e o desprezo pelo supérfluo. Seus projetos enaltecem o caráter público, a preocupação com o patrimônio, com a geografia e com a técnica. Filho de um engenheiro de portos e de um lirismo nas palavras, é o segundo arquiteto brasileiro a ganhar o Prêmio Pritzker em 2006, nosso sempre citado Oscar da Arquitetura. Fazemos esse episódio não só para homenagear, mas para perpetuar sua obra e seu legado, e uma forma de agradecimento pelos ensinamentos de Paulo Mendes da Rocha, que é o nosso tema de hoje. Para falar sobre o Paulo Mendes da Rocha, a gente chamou duas pessoas que a gente acha importante, que eu acho que vocês vão conseguir aprender bastante com esses dois. Primeiro, deixa eu apresentar aqui o Renato Anelli. Renato é arquiteto, é doutor em História da Arquitetura e é professor da USP de São Carlos e também conselheiro do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Renato, obrigado pela sua participação, voltando para conversar com a gente, né? É um prazer estar aqui com vocês novamente, com a companhia do André, para falar sobre o Paulo, seu trabalho e seu legado, que é muito importante para todos nós. Obrigado, Renato. Bom, tá aqui também com a gente o André Corrêa do Lago. Ele é embaixador do Brasil na Índia, autor de livros sobre arquitetura e desenvolvimento sustentável, e hoje é o primeiro brasileiro no corpo do júri do Prêmio Pritzker. Boa tarde, André. Obrigado pela sua participação aqui com a gente de novo. Boa tarde. Super contente de estar aí com vocês e com o Renato. E realmente nunca vai ser suficiente o quanto a gente tem que homenagear o Paulo. Verdade. Tá aqui para conversar com os dois, nosso time. Bom dia, Lili, tudo bom? Bom dia, Renato, todos nós, boa tarde para o André, sempre em outro fuso horário. Obrigada total aí pela disponibilidade dos dois novamente, é uma honra poder falar sobre Paulo Mendes da Rocha, no meu caso aprender muito, ouvir junto com vocês. Obrigada pela oportunidade. E tá aqui também o Rafa. Bom dia, Rafa, tudo bom? Bom dia, obrigado Renato, André pela presença novamente. Vamos aí falar sobre Paulo Mendes, realmente é muita coisa para falar, talvez a gente não consiga em um único episódio, mas eu queria fazer minha entrada aqui citando uma das definições mais incríveis que eu vi sobre ele, acho que foi do Rui Furtado, né, que falou que o Paulo Mendes era talvez o menos arquiteto dos arquitetos que ele conhecia, talvez por ser o maior deles, né, achei essa frase fantástica. Muito legal. Bom, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Fala, beleza? Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando aquele e-mail maroto para contato@arquicast.com e mandem e-mails que são esses e-mails que a gente lê aqui, né, nessa seção de comentários. É sempre bacana trocar por esse modo de conexão relativamente antigo na internet. E além disso, a gente também tem as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e também temos episódios lá que são lançados no YouTube, né? Os episódios da semana são lançados na terça-feira no YouTube, e para quem tá chegando aqui recentemente, tem alguns episódios lá que tem vídeo também, vocês podem nos ver lá e tudo mais. Exatamente, a gente tem também um canal no Telegram, que a gente tá conversando com a audiência, colocando coisas de bastidores e até assuntos que vão além dos episódios. Então, se você quiser acompanhar a gente por lá e conversar com a gente, e conversar com as outras pessoas que estão lá também, é só acessar o nosso canal no Telegram, que é t.me
youtube.com/arquicast. Isso aí, falando em interação, vocês puderam ver que nas últimas semanas a gente tem trabalhado mais no nosso Instagram e recentemente a gente fez uma série super interessante sobre arquitetos na ficção, uma série que tá lá no IGTV. Então é legal que se vocês ainda não acompanharam essa série, vocês podem entrar lá, tem uma série de trechos de filmes, né, Adilson, que mostram aí situações interessantes e inusitadas de profissionais de arquitetura no mundo do cinema. Falando em cinema, vocês devem ter reparado que tem uma empresa que está muito presente nas telonas, e não só filme de arquiteto, que é a Herman Miller. Como o Adilson falou, né, não é só no cinema, diversas séries, o Sheldon, Mad Men, com uma série de mobiliários também da Herman Miller, e até desenhos, né, os Simpsons, quando eles foram retratar lá o criador, ele estava sentado numa Aeron. Também é a cadeira preferida do Tony Stark. Fora os reality shows, né, que tem os apresentadores que usam a Herman Miller também. Isso aí, reality shows, noticiários, né, então a maioria das bancadas aí de programas esportivos e jornalísticos tem uma Herman Miller por detrás dessa bancada. A gente fica brincando, né? Se aparece no cinema alguém que, sei lá, queira sentar num lugar mais bacana e mais interessante, eles usam a Herman Miller sempre. Isso aí. E se você quiser saber mais sobre a Herman Miller e seus produtos, é só acessar o site da Herman Miller, que é hermanmiller.com.br. Então é isso, Rafa. Vamos deixar a galera escutar, então? Vamos deixar a galera escutar e fiquem atentos, né, Adilson? Tem surpresa aí na sexta-feira. Sim, temos surpresa na sexta-feira. Só fala uma coisa, fiquem atentos à nossa timeline. Isso aí. Então, galera, a gente volta nessa sexta-feira com mais episódio pra vocês. E até mais. Valeu! A questão é fundamentalmente a educação. Você vê, eu já pensei muito comigo mesmo, etc., que urbanismo, conceitos de modo adequado, com a pedagogia própria, devia ser ensinado, introduzido esses conceitos às crianças nas escolas. Você não pode deixar isso, tem a ideia de um ensino, para muito mais tarde você descobrir para que diabo serve aquilo. Eu achava que nós devíamos ter uma verdadeira posição de revolução, particularmente na questão do ensino e da formação. É difícil tentar resumir a vida de um arquiteto como o Paulo Mendes da Rocha, né, com tantas obras e com tanta notoriedade, mas a gente vai tentar caminhar um pouco a respeito da sua obra e vida aqui também. Bom, o Paulo Mendes, ele é um capixaba, ele nasceu em Vitória e vai formar na Mackenzie, que é em São Paulo, né? A gente pode dizer que, junto com a influência do pai dele, que foi engenheiro, e junto com a formação na Mackenzie, ele pensava a arquitetura como uma espécie de tectônica? Bem, a questão para o Paulo sempre foi da construção. E a construção pensada como técnica, como estrutura, como uma forma de ocupação do território, como uma forma de construir cidades, lugares para as pessoas viverem, com um conteúdo poético muito intenso, mas sempre explicitado num discurso. Quem ouviu, teve a oportunidade de ler ou ouvir o Paulo falar, sempre se encantou muito com a fluidez desse pensamento, um pouco sobre tudo. Por outro lado, a precisão e a clareza de transformar esse pensamento numa construção. E isso agenciando o máximo que a técnica poderia ser explorada no momento dessa concepção. Então eu penso que sim, é uma tectônica, mas não é uma tectônica qualquer. De fato, o que é interessante, sobretudo com a dimensão, a descoberta da arquitetura do Paulo Mendes da Rocha internacionalmente, é o quanto ele fortalece uma outra dimensão da arquitetura brasileira. Um pouco na linha do que o Renato estava dizendo, quer dizer, havia uma certa percepção de que a arquitetura brasileira, que era mais associada ao Rio de Janeiro, tinha certos elementos que podiam ser considerados, digamos, mais leves e com prioridades muito diferentes. E, portanto, o que eu acho muito bom no Paulo é que ele fortaleceu o que a gente pode chamar da escola paulista, mas de uma maneira muito, muito particular. Esse controle que ele tinha de não ir além do necessário, eu acho que também é uma coisa muito interessante, porque ele introduz numa tradição brasileira de ser muito corbusiana, não de outros pontos de vista, mas conceitualmente, ele traz muitos aspectos da arquitetura do Mies, que é, junto com Le Corbusier, os dois mais influentes do século XX. Então eu acho que isso daí enriquece enormemente a arquitetura brasileira. Então eu acho que essa é a grande contribuição, quer dizer, você chegar
num momento em que, num país que já tem uma arquitetura extraordinária, porque para um país em desenvolvimento, para um país periférico, nós já tínhamos uma dimensão internacional reconhecida, e você, em vez de continuar na mesma linha, você cria uma nova dimensão para a relevância da arquitetura brasileira internacional e, obviamente, nacional. Ele se formou, né, na Mackenzie, não é isso? Mas em 1961 foi convidado pelo Artigas, pelo Vila Nova Artigas, a lecionar na FAUSP, né? Você estava falando aí sobre a questão da escola paulista, né? Como é que foi a relação do Paulo com o Artigas e nesse processo, né, do convívio deles na FAU, como é que se consolida isso que a gente chama de escola paulista através dessa relação? Com o Vila Nova Artigas, eu acho que tem um começo dessa escola paulista e uma qualidade de arquitetura extraordinária, mas muito ainda desenvolvida no contexto de São Paulo. Obviamente, vocês estão notando que eu sou do Rio de Janeiro, mas essa união, eu acho que o Paulo, de certa forma, fortalece muito, porque ele entende muito o Vila Nova Artigas. E ele consegue dar uma nova projeção à escola paulista, e o que é um pouco irônico é que pouco tempo depois, em 64, quando vem o golpe, e depois a situação, de certa forma, piora, sobretudo depois de 68, você não tem a projeção internacional, a arquitetura dele, como aliás a do Vila Nova Artigas, não tem a projeção internacional que deveria ter. E esse, aliás, é um tema que eu acho que vale a pena muito a gente comentar isso, porque o Paulo Mendes da Rocha, se nós no Brasil já conhecíamos a obra dele, porque, como vocês disseram, uma das primeiras obras dele já ganha prêmio e é extraordinária, mas do ponto de vista internacional, a projeção do Paulo é muito tardia. E, inclusive, as publicações sobre o Paulo são muito tardias. Então, é muito interessante o quanto essa chegada do Paulo fortalece o legado e a própria arquitetura do Vila Nova Artigas. Essa interpretação do André é muito legal dentro de uma perspectiva internacional e uma perspectiva do Rio de Janeiro. Entrando aqui numa visão um pouco crítica a uma leitura que se tem do Paulo, de pensar a obra do Paulo como uma obra paulista no sentido do que se deu regionalista da expressão das escolas. Isso foi uma coisa que surgiu aí, uma discussão muito nos anos 90, e que é muito difícil de enquadrar o Paulo dentro de uma visão de uma especificidade dessa escola, na medida que ele, até mais do que o Artigas, mas o Artigas também, naquele momento que começaram a pensar essa nova orientação de arquitetura, eles pensavam uma alternativa para a arquitetura brasileira. Ou seja, a discussão deles era diretamente com Niemeyer, diretamente com o Ried, diretamente com os principais expoentes da produção que estava construindo Brasília, no caso de Niemeyer e Lúcio Costa. Então, esse diálogo se faz pela obra, diretamente, e é no sentido de dar um passo adiante na expressão da estrutura como o componente definidor da forma arquitetônica. Sempre muito interessante essa leitura que o André traz, de que o Artigas, mas principalmente o Paulo, eles trazem o Mies van der Rohe para princípios de construção formal, de composição, diríamos antigamente, formal do Mies, para uma prática que já tinha consolidada da estrutura em concreto armado que vinha do Le Corbusier. Essa fusão que eles fazem, mas o Paulo leva aí as últimas consequências, até porque vive mais do que o Artigas, o Artigas morre em 85, o Paulo dura todo esse tempo além e produzindo, ele traz um componente bastante interessante, não apenas para o Brasil, mas para representar essa arquitetura brasileira internacionalmente, num cenário no qual a arquitetura moderna vinha levando cacetada por todos os lados, fosse pelo brutalismo, fosse depois, um pouco mais tarde, pelo pós-moderno. Há sempre uma dificuldade de classificação da obra do Artigas e do Paulo, no sentido de, usualmente se fala, quase que, eu vejo isso sem muito fundamento, classificando-os como brutalistas. Brutalistas em São Paulo é o Guedes, Joaquim Guedes, ou depois alguns dos seus seguidores. Agora, o Paulo e o Artigas, eles na verdade estão construindo um novo capítulo da produção moderna, da arquitetura moderna, no momento em que ela internacionalmente estava, vamos dizer, sendo questionada, revista, abandonada. Então, quando esse processo todo de questionamento se esgota no final dos anos 80, já o fim do pós-modernismo, como ele se colocou, nas suas vertentes historicistas, pop, enfim, essa coisa que vocês conhecem, tem essa produção do Paulo
aparecendo aí com o Museu de Escultura também, que é uma forma também, mesmo dentro dessa escola que se fazia aqui, uma forma completamente nova, porque há uma relação entre superfície e a forma da marquise, ou seja, a forma arquitetônica, a reconstrução da superfície, o museu que reconstitui toda a superfície do terreno, numa esquina da cidade, enfim, várias leituras começam a fazer isso, quer dizer, se percebe algo novo, né? E aí os holofotes vêm para cá, né? Eu queria dar um depoimento aqui específico para esse cast, né? Porque assim, o Paulo Mendes, a gente, em formação em arquitetura, a gente estuda muitas obras, tem a visão da forma da obra Paulo Mendes, né? Que faz justamente, talvez, assim, alguns desses equívocos, assim, classificatórios, né? É normal da historiografia tentar, né, enquadrar para conseguir entender melhor as obras, mas eu confesso aí, dando um depoimento, que nessa semana eu escutei uma série de entrevistas do Paulo Mendes da Rocha, assim, e as falas dele, que eram muito repetidas em alguns pontos, quando ele fala dos elementos elementares da natureza, da facilidade da física celeste, das flutuações, né, que tem essa coisa relacionada com as plataformas, com os navios, a gente começa a ver que a arquitetura dele, de fato, é mais do que uma tectônica, né, e ele sempre disse, né, que a arquitetura para ele sempre foi um instrumento de diálogo, né. Na verdade, esse meu depoimento, essa minha fala, é que assim, eu fiquei encantado por esse processo de escutar muito o Paulo falando, menos das suas obras, mais sobre a percepção dele de mundo e a visão política que tem, a gente começa a entender melhor, de fato, esses elementos das obras dele. Aí eu queria voltar um pouquinho lá atrás na pauta, que a gente passou rápido, sobre o ginásio do Clube Atlético Paulistano, né, que tem essa relação fantástica da abertura do espaço público com as arquiteturas, coisa que, inclusive no MUB, isso acaba fracassando, né, entre aspas, no sentido de que rapidamente já foi gradeado, todo aquele espaço pensado já tinha sido feito o gradeamento. Como que essa obra que ele fez jovem, né, com 29 anos, impactou, de certa forma, o seu posicionamento como arquiteto agente da produção arquitetônica brasileira, com um olhar muito para o território e para a engenhosidade humana da construção. E eu queria, talvez aí, o Renato, o André, se a gente consegue ver algum paralelo com o trabalho da Lina, com essa questão de imaginar os vãos da arquitetura, as relações com os espaços públicos, como de fato um pensamento de levar a cidade para dentro de todas as arquiteturas, mesmo que elas sejam privadas. E é interessante que a gente vê isso acontecendo nas casas, a gente vê isso acontecendo no estádio, né, no Serra Dourada, por exemplo, tem uma praça dentro do estádio, né, então coisas desse tipo, assim. Talvez entender as conversas e o diálogo do Paulo, a gente começa a decifrar um pouco melhor esses elementos das obras dele, né, o que vocês acham? O Paulistano, ele tem uma questão, primeiro, ele não é um espaço público, né? É um clube privado. Pra vocês terem uma ideia, eu nunca entrei no ginásio do Paulistano, porque eu não sou sócio do Paulistano. Eu ia fazer esse comentário também. Não dá nem para ver de fora, né? Porque ele tem muros altos, você consegue ver a cobertura e tal. Então, o que o Paulo traz é uma ideia de espaço público, uma possibilidade de que esse espaço venha a ter um uso. Também funciona ali no caso da implantação do Paulistano, que é um ambiente murado, porque ele cria uma plataforma elevada que aparece por cima dos muros, né? Então você consegue ver de fora. Hoje isso está tudo fechado, estão tentando restaurar tudo, mas ainda não conseguiram abrir, né? Foi fechado, uma intervenção muito desastrosa do clube em relação ao patrimônio tão importante. Eu acho interessante porque cria essa espécie de nova superfície, que seria a superfície passível de um acesso público, né? Que está elevada em relação ao nível da rua, mas que é sobre ela que aquela estrutura pousa. Sobre o projeto, aí num comentário, olha, veja bem, 57, 58, a gente tem a afirmação das grandes estruturas como a estratégia de conquistar a condição de monumentalidade da arquitetura. Nós estávamos vindo com um processo no qual essa monumentalidade, na chave da nova monumentalidade, do CERT, Leger, Gideon, então essa nova monumentalidade que Ministério da Educação e Saúde Pública no Rio de Janeiro foi um grande laboratório de experimentação, ela vinha se dando pela síntese das artes, pela integração pintura, mosaicos, esculturas, né, paisagismo. A partir dos anos 50, isso se torna pela própria forma arquitetônica, ela é buscada pela própria forma arquitetônica, né? O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro é um grande marco nesse sentido, e aí todo mundo, todos os arquitetos naquele momento estão prestando atenção nisso, porque você tem que criar esses elementos simbólicos na cidade, né, de caráter monumental, que afirmam essa nova sociedade que está se construindo, esse Brasil que cresce, esse Brasil livre, esse Brasil que vai fazer Brasília, vai fazer 50 anos em 5. 57 são os primeiros croquis da Lina para o MASP. 57 a gente tem um monte de obras
obras sendo desenhadas para Brasília nessa chave que o Niemeyer colocava de que quando eu tirar as formas da estrutura, a forma está pronta. Essa era a questão. Então Paulo ele pega com todo o vigor de juventude e trabalha, ele com o De Genaro, com o auxílio de um engenheiro pouco conhecido, mas que fez as principais obras de São Paulo daquele momento, que é o Túlio Stuck, descendente italiano, professor da Poli, e que consegue botar aqueles croquis, aquelas ideias, com aqueles apoios super pontuais em pé. Ele entra na sintonia do momento dessa monumentalidade pela estrutura e dá um passo além, incorporando, até antes do que o Artigas, ou simultaneamente algumas obras marcantes do Artigas, esses apoios mais pontuais, de forma mais dramática. Vamos pensar aqui, a casa Tax Bittencourt, do Artigas, que tem apenas 4 apoios, a estrutura da casa inteira, que é um marco na história da arquitetura de São Paulo desse momento, ela é de 59, já contemporâneo às escolas públicas que estão introduzindo esse recurso formal. E que vem, obviamente, vem no RID, tanto do MAN como da escola do Brasil-Paraguai, onde ele experimenta essas formas mais pontudas em Assunção. Concordo plenamente, inclusive é um período absolutamente glorioso. Eu queria entrar um pouco de novo naquela coisa do paulista e carioca, que eu tenho fortes reticências com relação a essa categorização também, mas essencialmente é uma caracterização que significa 2 épocas diferentes. Nós temos que lembrar que no momento em que o Paulo está estudando, as principais obras assim espetaculares em São Paulo são do Niemeyer, seja o Copan, que seja o Ibirapuera, ou seja, havia uma percepção de uma arquitetura brasileira. A dimensão que eu mais gosto de separar a carioca e a paulista é que ela fortalece a variedade da arquitetura brasileira. Então ela não é em oposição, são épocas diferentes. E não só são épocas, eu acho, bastante diferentes, mas, sobretudo, a grande coisa dessa arquitetura de São Paulo é que ela revela um Brasil urbano. A arquitetura do Rio de Janeiro revela um Brasil mais híbrido, assim, porque tem sempre jardins lindos, florestas lindas, praias, etc. E eu acho que essa distinção também mostra um país industrializado, não um país idealizado, digamos, o país do futuro, né? Mas sim o de um país real e construído, né? Que São Paulo eu acho que simboliza isso muito. E realmente a Lina entra nisso de maneira essencial, eu acho, porque a Lina tem uma origem completamente diferente do Vila Nova Artigas e do Paulo. Aliás, seria até interessante, Renato, você comentar um pouco essa dimensão italiana, que você é especialista também no Rino Leve, da intelectual que vem da Europa, descobre aquele Brasil e tem uma arquitetura que vai se transformando em uma coisa, para alguns até excessivamente ligada a outros elementos, como questões de arte popular, etc., que não é absolutamente o que acontece com Paulo. Então, a Lina dá mais uma dimensão, eu acho, a essa riqueza da arquitetura brasileira, que é uma dimensão antropofágica, que eu acho que ela entende de maneira extraordinária. Mas isso só para começar uma provocação sobre a Lina. Que é uma provocação ótima, né, André? Porque eu acho que essa leitura sua, ela traz questões muito interessantes. Uma é essa ideia de São Paulo urbano, e vamos pensar o que isso afetou no Niemeyer, porque os projetos do Niemeyer em São Paulo, que vem do Rio, mas em São Paulo eles são super urbanos, né? Eles interpretam essa urbanidade, essa densidade. Não é apenas a parceria com os paulistas daquele momento nos projetos, mas ele interpreta a dimensão metropolitana no Copan, no Eiffel, no Califórnia, enfim, nesses edifícios. É criticado, inclusive, duramente pelo Max Biel por causa disso. Eu não acho equívoco a crítica do Max Biel, eu acho que ela é intencional, uma estratégia geopolítica da arquitetura europeia naquele momento de barrar a expansão internacional da arquitetura brasileira. Concordo plenamente. Eu devo te dizer que eu fico irritadíssimo toda vez que eu leio as coisas do Max Biel e dos italianos naquela época. Aquela introdução do Architecture Review, o Report on Brasil. Aquilo é ridículo, né? Porque... Não, é racista, chega a ser racista. E naquele momento está o Niemeyer fazendo o IBA de Berlim, né? Quer dizer, a primeira construção de um arquiteto nascido numa ex-colônia em solo europeu. Essa competição eles não queriam deixar acontecer. Então acho que sempre tem que pensar esse registro e, nesse sentido, colocar o papel da Lina como um papel de um europeu que faz o caminho inverso
sempre defende esse país que ela adotou, por mais que ela aqui faça também suas críticas à produção a partir de um ponto de vista um pouco com o pé em cada país. Mas ela se nacionaliza, tira a creia, assume o Brasil. Acho assim, tem uma certa figura, uma imagem, né, que eu gosto de pensar, que a Lina ela aprende essa brasilidade com a geração de 30, com Gilberto Freire, com a leitura dessas obras, junto com o Bardi, com o marido, com Mário de Andrade, e nesse sentido ela pode seguir uma linha, quando ela vai para Salvador, já pavimentada, que é essa linha da antropologia, da etnografia, enfim, ela tem contato com essa produção aqui a partir do Luiz Saia em São Paulo. De uma certa maneira, ela tem um diálogo na arquitetura, até o Suzuki é o nome da tese do Marcelo Suzuki, seu colaborador, que é a Lina e o Lúcio. Quer dizer, então, de uma certa maneira, a Lina ela se aproxima mais do Lúcio, né, do que os outros arquitetos paulistas. Enquanto que o Paulo Mendes, ele está olhando para o Niemeyer. A partir dessa produção do Niemeyer que ele vai conseguir construir a sua abordagem. Tentando juntar essas duas falas, assim, inicialmente o André falou sobre essa questão regionalista da arquitetura e tal, que isso não faz muito sentido. E Paulo Mendes era um defensor ferrenho, né, de uma associação latino-americana para se repensar o território para além das suas fronteiras, pensando os elementos naturais, né, rios que conectavam, e falava tanto dessa conexão entre Atlântico e Pacífico e essa possibilidade que esses projetos de grande porte poderiam unificar a América e tal. E Paulo Mendes, né, foi um grande crítico de Brasília. Toda vez que ele era questionado, perguntado sobre Brasília, ele falava, bem, essa é a minha opinião, mas ela não é tão relevante assim, de que Brasília, de fato, era um gesto colonizador. Sobretudo por tirar do Rio de Janeiro tudo aquilo que Rio de Janeiro tinha como potência de uma capital, né? E eu acho que nesse ponto, de fato, né, essa visão que a Lina traz, invertida, né, do processo de colonização, eu vejo muita conexão com esse olhar quase que triste, né, do Paulo Mendes da Rocha, quando ele visualiza esses processos indo, né, como ele gostava de falar, levando a nossa civilização, a nossa sociedade rumo ao desastre, né, ele sempre falava um pouco disso, né. Eu só queria conectar um pouquinho essas duas coisas que vocês falaram, tentando também contextualizar o Paulo Mendes e a sua expressão e a sua opinião sobre, por exemplo, o que simbolizou Brasília e o outro caminho que a arquitetura moderna brasileira tomou. Brevíssimo comentário, mas foi legal você levantar isso, porque eu não sei se vocês chegaram a ler o discurso do Paulo quando ele recebeu Pritzker. Por acaso eu estava em Istambul, porque foi em Istambul, e eu assisti o discurso dele. O discurso está publicado no site do Pritzker, né? Mas o discurso é totalmente centrado nessa questão que você levantou das Américas. E realmente é um discurso que eu acho que a maioria das pessoas não entendeu nada, sabe? Porque é um discurso super poético e super brilhante, mas no fundo não é o tipo de discurso que, em geral, o arquiteto faz para explicar a sua obra quando ele ganha o Pritzker. Eu recomendo ler porque é muito interessante o quanto ele cita as Américas, a nossa história muito curta, a questão da natureza, como incorporar a história, a criação arquitetônica e contribuir para a cidade, né? Contribuir para uma vida melhor para todos, etc. É um negócio muito legal. Era só um parênteses aqui sobre isso. É um parênteses que eu já vou pegar, deixa aí, porque isso permite a gente pensar um pouquinho a questão do pavilhão do Brasil, né, que vocês colocaram, mas as leituras e as críticas a Brasília, elas têm que ser lidas no momento que elas são feitas. Né? Quer dizer, hoje, você fazer essa discussão, ela tem um certo significado. Né? Apesar de que o projeto de ocupação do Centro-Oeste, que era a proposta do plano de metas, Brasília era apenas uma das metas dessa proposta do Juscelino. Então tem que entender com um processo, sim, de colonização, no sentido de ocupação e tomada desse território. Né? Isso, naquele momento, foi o projeto nacional. Renato, cuidado que tá cheio de mineiro. Tá cheio de mineiro. Quando a gente fala do Juscelino... Né? Inclusive, aquela brincadeira que eu fiz foi que... Jeitinho, fala com jeitinho. Fala mal, mas fala com jeitinho. Não, mas eu sou um paulista mais brasileiro, assim. Eu me abrasileirei com o passar dos tempos. Agora, porque São Paulo é essa draga bastante provinciana e regionalista. Então e que acha que é o suprassumo do Brasil e acaba não vendo o Brasil e tendo uma atitude em relação ao país que é bastante complicado. Mas não é esse o nosso objeto da nossa conversa hoje. Mas eu acho importante pensar que tanto a Lina como o Paulo, no momento desse desenvolvimentismo dos anos 50, que avança inclusive para os anos 60,
mesmo com a ditadura, ele é um desenvolvimentismo que eles encampam, porque é um projeto de país, isso encantou gerações. Isso falta para a geração atual hoje ter uma visão de país que seja positiva, que o coloque no cenário internacional. Então, eu acho simbólico, assim, os desenhos, a proposta do Flávio Mota, no meio das propostas. O Flávio Mota, vocês conhecem, era um professor da FAO, de História, Teoria da Arquitetura, que tinha sido assistente do Pietro Bardi no museu por vários anos, e depois foi professor da FAO e sempre um pensador muito atento à cultura, às artes e ao pensamento brasileiro. E ele é convidado pela equipe, né, do pavilhão para fazer a museografia, conceber a exposição que estaria sob aquela estrutura, né, do pavilhão. E ele escolhe, seleciona várias pinturas, desenhos, enfim, Transpost, a chegada no Brasil, Debré, quer dizer, é uma maravilha os croquis dele sobre essas pinturas. E no meio ele faz um desenho para um mapa que é uma coisa fabulosa, porque ele faz um croquis, um mapa mundi, e faz um vetor nesse mapa mundi, que é um vetor que sai da Ásia, passa pela África, entra pela América, pelo sul da América, da Argentina, atravessa Brasília, e ali Brasília, ele anota, né, Brasília, atravessa Brasília e se abre para o hemisfério norte, ou seja, é quase que um reverso da colonização. Se a gente pegar os áureos tempos dos BRICS, esse vetor que ele desenha ali foi os BRICS, no momento aí dos anos 2000. E que coincide com a discussão, por exemplo, de um Gilberto Freire, desse país como sendo parte de Ásia, parte de África, que aqui consolida, pode fazer florescer a cultura que foi obtida, trazida pelos portugueses no seu processo de colonização. A Lina olha isso, né? Tanto que ela vai falar o Brasil não é Ocidente, o Brasil é África, o Brasil é Ásia. Essa discussão aproxima muito o Paulo da Lina também nessa visão de uma certa geopolítica, né? Apesar de eles serem posições políticas um pouco distintas, né? Que só ficaria presente nos anos 60, mas é uma visão bonita da gente pensar. Não ser estritamente tecnicista, digamos, técnico, enquanto resolução dos problemas, fazer com que aquilo que apareça não seja simplesmente uma solução fria, mecânica dos problemas, resolvidos do ponto de vista estritamente da técnica, é justamente o que dá a dimensão do que nós chamamos de arquitetura. Você colocar as questões para diante como uma reflexão que não cessa. Portanto, se você imagina que, inclusive eu acho que não é nem possível, mas resolver estritamente tudo aquilo que foi demandado, como que resolve problemas, não atinge os horizontes da arquitetura. Eu queria voltar um pouquinho para a gente falar de um projeto que acaba sendo importante na carreira do Paulo e que tem uma certa similaridade com alguns projetos que brasileiros importantes fizeram, que é o Pavilhão do Brasil em Osaka, que ele faz em 1970. E esse projeto, como o projeto do Lúcio Costa Niemeyer, que foi o Pavilhão do Brasil em Nova York, na Feira Mundial, o Pavilhão do Brasil em Osaka, que é um projeto do Paulo Mendes da Rocha, como o Rafael começa a discussão, né, da questão da superestrutura, de uma geografia que ele faz ali, que é simulada, né, onde ele faz uns morros, né, ao invés de colocar um pilar ao chão, de alguma forma ele evidencia de novo aquela ideia dessa superestrutura, desse grande vão, com poucos pontos de apoio. Nesse pavilhão ele ganha, e é inclusive premiado, né? Ele ganha o concurso. É uma coisa extraordinária porque em 68, ou seja, em paralelo ao inferno astral dele na USP, né, que eu entendo que foi 68, não foi, Renato? Foi abril de 69, né? 69, pois é. Então, você imagina, o regime militar deu o projeto do Pavilhão do Brasil em Osaka para um arquiteto que era clarissimamente, ideologicamente, muito mais à esquerda do que o regime, mas eu acho que é super interessante o que o Renato comentou dessa questão da visão de país. Esse período militar tem duas consequências curiosas. Uma delas é, obviamente, com o crescimento econômico, você tem um grande número de obras e você tem um grande número de novas construções e, portanto, tanto a Lina como o Paulo, mas também eu não quero nunca esquecer o outro arquiteto brasileiro que eu acho essencial, que é o Lelé, acabam tendo a maior parte do seu período assim, de desenvolvimento da obra durante o regime militar, com o qual eles não estão de acordo, mas tem essa questão da
visão de país, essa questão de que era a melhora de vida das pessoas, era mais empregos, havia toda uma dimensão desenvolvimentista que podia funcionar da visão dos dois lados. Essa visão é muito importante de pensar como que, a gente olhando de hoje, a gente pensa ao contrário, né? O regime militar, ele seguiu a onda, né, econômica, de desenvolvimento econômico dos anos 50, já alicerçada pelo segundo governo Vargas, basicamente, e ele vai enfrentar o problema da metropolização, da urbanização. Então, ele tem uma política de nação. Ela é autoritária, a gente discorda em vários aspectos, foi retrógrado, depois teve o período mais repressivo, né? Mas ao contrário do regime militar atual, ele foi um regime militar nacionalista em vários aspectos. E isso abriu espaço para uma ação do Estado que precisava de técnicos eficientes. Então, nessa época, entrando um pouco aí nessa questão mesmo, mas como é que eles, sendo comunistas, estavam participando do regime militar? Eles estavam proibidos, inclusive, de serem contratados pelo Estado, mas eles prestaram serviços para o Estado através de terceiros, parcerias, sociedades, tanto eles como Artigas. O Artigas fez mais de 1000 obras durante o período do regime militar, mais de 1000 obras, o grosso da carreira. A gente fez uma tabela outro dia aqui numa tese de doutorado. São escolas, sindicatos, fóruns, né? Isso é importante de pensar. Você estava construindo o país, né? A gente estava construindo o país, exatamente. A outra dimensão que eu estava querendo comentar do regime militar foi a má vontade que se criou nas publicações internacionais com relação ao Brasil e que foi o que, de certa forma, provocou essa falta de conhecimento sobre a obra da Lina, sobre a obra do Paulo, sobre a obra do Lelé, que só surge depois, só passa a ser publicada de maneira mais sistemática no final do regime. Tá vendo? É como uma coisa, não vai publicar isso, por mais que seja boa arquitetura, é a arquitetura de um regime que não é apreciado. Então, eu acho que é muito impressionante o quanto eles não são publicados entre 64 e 85 e o quanto eles são descobertos já maduros, totalmente maduros, os três, com obras importantíssimas depois de 85, mas, como estava dizendo o Renato, inclusive como o próprio Villanova, com uma parte importantíssima da sua obra construída durante esses anos em que as publicações internacionais não queriam publicar. Além do mais, tem a questão da fotografia também, que as fotografias eram muito ruins naquela época, então elas não tinham padrão internacional, mas independentemente disso, eu acho que há um lado ideológico que atrapalhou a publicação de, ironicamente, arquitetos que eram de esquerda. Isso certamente ajuda a gente a compreender que poderia ser talvez o auge do reconhecimento, né, do Paulo como o arquiteto da importância que é internacionalmente aí a partir da década de 90 realmente. Na década de 80 a gente pode dizer assim que nacionalmente, né, ele ganha notoriedade e assim vira de fato uma referência através de projetos como o MUBI, a Loja Forma, por exemplo, assim, mas muito internamente, né, assim já se consolida como uma figura de referência, mas é na década seguinte, né, na década de 90, que esse reconhecimento enquanto um arquiteto brasileiro, né, assim, mas pelos seus pares internacionais, se dá de fato através de obras como a Pinacoteca do Estado, que é de 93, né, o Centro Cultural da Fiesp, que é no edifício do Rino Leve na Paulista, que é de 96, o Pórtico da Praça do Patriarca, que é um projeto que gera polêmicas, né, que é de 92, mas que teve muita visibilidade, tem muita visibilidade, e nesse período, de certa forma, se consolida, né, esse reconhecimento internacional. Nesse sentido, vocês entendem que isso seria o auge de sua obra construída ou tem mais a ver com essa questão da propaganda, né, ou da capacidade de publicação da obra? Olha, o Paulo, na década de 80, era, para as novas gerações, para a minha geração, um cara ultrapassado. A gente estava, por um lado, olhando o pós-moderno aparecer, né, entrando pelas bordas, muita atenção para os mineiros. Eu fui um dos que publiquei o Elro em São Paulo pela primeira vez com a Abílio na revista Óculo. Ninguém sabia o que era pós-moderno, que tinha pós-moderno no Brasil, trouxemos ele para cá por curiosidade, para saber o que era. Ficamos amigos, inclusive. Tinha, por outro lado, uma outra produção que tinha uma crítica política, socioprodutiva do Sérgio Ferro e toda uma escola alternativa à do Artigas, mais à esquerda, que estava crescendo, que era uma posição bottom-up, que vinha nos mutirões, tal, que parecia ser um caminho político para o processo de redemocratização. E a gente olhava para o Artigas, olhava para o Paulo e falava, aquilo é coisa já passada.
Isso não vai prosperar. Ao longo da década, principalmente mais no final da década, quando aparece o MUBI e essas produções elas não acabam sendo práticas, enfim, que o pós-moderno meio desaparece ou é incorporado pelo mercado, a questão das produções de mutirão, elas vão sendo diluídas na produção social do Estado, de escritórios de assessoria técnica, enfim. E não cria, de fato, uma arquitetura com uma presença simbólica na cultura brasileira. E aí o Paulo lança o MUBI e algumas pessoas, alguns professores nossos, nos puxaram a orelha, nos chamaram a atenção. Olha, veja bem, eu lembro da Sofia Telles nesse momento, né? Eu lembro da Otília Arantes e de outros, nos chamaram a atenção para uma leitura da obra do Paulo vinculada com uma interpretação, uma atualização de uma tradição moderna brasileira que a nossa geração praticamente não tinha estudado na escola. Aqui em São Paulo, a gente estava muito politizado no momento da redemocratização. Aparece essa obra como algo que não era também o bloco sob pilotia, era uma outra coisa, e nos desafiava. Então, isso foi crescendo internamente uma atenção, e ele já estava formando uma nova geração, ele e o Artigas, quando eles voltaram para a FAO em 1980, teve toda uma geração um pouco mais jovem que a minha, que foi aprender com eles. Foram ter aula de projeto com o Paulo, foram ver o Artigas falar sobre programas brasileiros, né? Enfim, teve uma ascendência dele nessa nova geração. Então eles criaram, né? Principalmente o Paulo, passou a se associar com esses mais jovens, aprendeu também com esses jovens, né? E se renovou. Não no MUBI ainda, mas nos projetos seguintes. Aí ele criou uma escola no sentido do termo da escola com discípulos, né? Que trabalham junto, aprendem e fazem o seu próprio trabalho a partir dessa experiência. Então, acho que isso cria esse caldo, né, do que seria daí o Paulo como cabeça de fila, né, chefe de fila, de uma leva de arquitetos. Vamos pensar o Ângelo, Butti, vamos pensar em MBB, vamos pensar, bem, um monte de... vocês conhecem bem essa turma. E aí essas obras elas vão ser feitas, essas seguintes, né, Pinacoteca, Fiesp, enfim, todos esses projetos são feitos em parcerias com esses mais jovens. Isso tem um impacto muito importante até hoje. Queria só voltar rapidamente dos anos 70, quer dizer, nesse período difícil, que também é muito interessante porque algumas das obras mais impressionantes do Paulo são as casas individuais, né? Quer dizer, começando pela dele, mas continuando com a King, com a Milhan, etc. Junqueira também, acho que é Junqueira, eu acho. É muito interessante também porque ele, de certa forma, começa com um projeto de grandes dimensão, que é o paulistano, mas ele entra em muitos projetos também extraordinariamente sofisticados, porque eu acho que essas casas do Paulo são impressionantes. Quanto mais a gente olha, mais estuda, mais a gente fica impressionado com a qualidade do detalhamento, da luz, etc. De novo, extremamente urbanas, né? E ele, inclusive, trabalha muito essa questão da luz, que eu acho que é uma das questões que não é, digamos, a característica mais marcante, por exemplo, da arquitetura do Niemeyer ou de outros importantes arquitetos brasileiros. Então, é muito interessante essa questão das casas, né? Eu ia puxar uma questão também do patrimônio, né? Porque o Paulo faz alguns projetos importantíssimos nesse sentido, né? A própria Pinacoteca talvez seja marco nesse sentido, e o Museu da Língua Portuguesa também, né? De trabalhar com patrimônio, eu acho que é um aspecto, o Renato até comentou isso antes em off pra gente, mas é um aspecto que talvez a gente passe um pouco batido, né? Com relação ao patrimônio, eu estou totalmente de acordo contigo, que é uma dimensão muito importante, eu acho, da arquitetura brasileira. Eu me permito lembrar da Lina, porque eu considero que a escada de madeira que ela fez no Solar do União, provavelmente uma das 5 escadas do século XX, porque é uma coisa tão extraordinária. A quantidade de projetos do Paulo relacionados ao patrimônio, eu acho que são um objeto de admiração que já seria o suficiente para ele ser considerado um grande arquiteto. Esses dias nós fomos convidados pelo presidente do Condefat, eu e o Vitor Hugo Mori, para escrevermos a nota oficial do Condefat em homenagem ao Paulo. E aí, na conversa com o Vitor é do IFAM, eu sou um curioso na área de patrimônio, eu sou mais um historiador da arquitetura, e a gente pôde entender um pouco melhor, refletir um pouco melhor sobre esse processo, qual é a atitude do Paulo em relação ao patrimônio. Ele teve relações de amizade muito próximas com outros profissionais dessa área, conviveu bastante, né, com eles. Curiosamente, a casa dele está de frente às 2 casas, né, que ele faz, está na frente da casa bandeirista, né, na verdade é uma reconstrução, enfim, mas ela é
marcante aí da memória bandeirista de São Paulo, tá de cara para ela. Ele faz, ainda na década de 70, 2 projetos em Peró, né, que era a fazenda lá em Ipanema, da Real Fábrica de Ferro, e faz a Comgás, na sede da Comgás, na Casa das Retortas. Então ele tem esses trabalhos, mas vai ser apenas no projeto de Pinacoteca que ele explode, né? Em termos de qualidade. É interessante o Vitor contando que ele acompanhou o Paulo e o Janjão, né, que é esse amigo dele da área de patrimônio, na primeira visita ali ao prédio, quando eles decidiram, a Pinacoteca resolveu contratá-lo para fazer o projeto de intervenção, porque o prédio estava meio mal ajambrado, né? É uma obra inacabada do Ramos Azevedo, como vocês sabem. Ela tinha uma parte ocupada pela Pinacoteca e outra parte ocupada pela Escola de Belas Artes, uma escola privada, que tinha muitos problemas em termos de conservação do prédio. E aí eles conseguem desocupar a escola, o prédio é tombado pela obra do Ramos Azevedo, né, apesar de incompleto, e eles fazem intervenção para transformar tudo aquilo numa pinacoteca. O Vitor me contava assim, do Paulo andando e falando o que ele ia fazer com o prédio. Né? Não, que aqui tem que fechar, porque tem a avenida, essa avenida não dá para continuar com essa entrada, isso aqui nos incomoda, tem que fechar essas janelas, aqui tem que cobrir, aqui tem que fazer uma passagem central, fazendo uma nova eixo de circulação. Ele foi impondo o projeto arquitetônico dele sobre o edifício. O edifício está lá, ele se permanece um pouco com o seu caráter de ruína, estabilizada. De uma certa maneira, é uma imposição de uma arquitetura nova, como o Lúcio Costa fez no Museu das Missões, como a Lina fez no Solar do Unhão. E ele faz essa intervenção dele, né, quem já visitou, reconhece essa qualidade. Então, ele ao contrário, vamos dizer, de uma corrente de relação com o patrimônio histórico, que vem da construção de uma ciência do restauro, mais quase que autônoma da arquitetura, né, em relação à arquitetura, o Paulo ele tem uma visão mais de intervenção com uma nova arquitetura sobre a arquitetura pré-existente. E nesse sentido foi muito legal, fizemos a nota e a certa altura da conversa, mas por que não tombar também, incorporar ao tombamento a intervenção do Paulo? Porque como o que está tombado é o edifício do Ramos Azevedo, alguém pode ir lá e tirar a intervenção do Paulo. Né? Encerramos a nota propondo o tombamento da intervenção do Paulo. Está acabando nossa gestão no Condefat, mas que a próxima gestão do Condefat consiga efetivar isso, que seria uma justa homenagem a ele. A intervenção do Paulo é muito mais importante do que o edifício do Ramos de Azevedo, né? Além do mais. Mas eu fico feliz que você mencione o Museu das Missões, que eu acho que justamente é um desses marcos da arquitetura brasileira em que você teve, ao mesmo tempo, o respeito e a preservação da essência da parte antiga e uma intervenção do Lúcio Costa, que eu, aliás, acho um dos melhores projetos do Lúcio Costa. O que podia se dizer que a questão fundamental de tudo isso, de arquitetura e urbanismo, é uma questão política, de decisão fazer isso ou aquilo. Como quem diz assim, que é um sonho nosso. Se alguém perguntasse, ninguém perguntou, mas qual é o objeto, se você pudesse dizer há muitos, fundamental da arquitetura, você podia dizer, e da engenharia, evitar o desastre. Não é construir isso e aquilo, é evitar o desastre. Eu vi uma entrevista com a Marta Moreira falando que quando eles foram fazer a primeira visita para projetar o Poupa Tempo, né? Aqui já entrando um pouquinho na fase pós-Pritzker, né? Que eles foram lá, desceram no metrô do Itaquera, chovendo demais, né? E aí o responsável falou, bem, ó, o terreno do Poupa Tempo é lá, a gente já tá vendo? Tá aqui, ó, você olha lá, ó, anda mais tantos metros, você chega no terreno, mas a gente não vai lá não, porque tá muita chuva e tal. E aí o Paulo falou, como assim a gente não vai lá, né? E como assim vai ser o Poupa Tempo lá? Daí ele olhou pro lado, tinha um estacionamento, e falou, não, o Poupa Tempo vai ser aqui, ó, porque aqui, ó, a gente já cria uma conexão em passarela, eleva esse edifício, e as pessoas que vierem, né, pro Poupa Tempo já estão aqui no metrô e tal, revelando um pouquinho essa visão muito prática e operativa, tectônica que o Paulo tinha, essa visão inteligente e muito, claro, da sua experiência e com foco muito nas pessoas e tudo mais. E eu quero conectar isso também um pouquinho com a fala anterior do André sobre as casas, né? A gente olha as casas do Paulo Mendes, são fantásticas, a gente fica imaginando, poxa, como é que ele convenceu o cliente a fazer uma casa desse tipo, né? Com o revestimento dessa maneira, desmontando as questões funcionais. É uma casa que você, para poder ter luminosidade do quarto, você precisa abrir a casa Mazetti, se não me engano, você precisa abrir o cômodo para
área comum para que o quarto tenha iluminação. Então, assim, mesmo, né, nos projetos residenciais já há um jogo de forças dele muito interessante de uma mudança em entender o comportamento das pessoas no espaço, né? Isso também dá, de certa forma, pra gente uma consciência dessa dimensão política também do entendimento do Paulo. Da casa privada. Isso, exatamente. Não só essa discussão, mas como também a potência que a arquitetura tem para ser um instrumento de colaboração, convivência e, na verdade, urbana, né? O Paulo gostava muito de falar que o nosso habitat é a cidade e tal, e entra um pouco naquela discussão sobre São Paulo e tudo mais, de que a arquitetura tem que servir a isso, né? Se ela não estiver servindo a essas questões, ela é, de certa forma, inútil, né? Ele gostava de falar muito que a arquitetura era uma forma peculiar de conhecimento, né? Só voltando um pouquinho ao meu depoimento, eu gostei muito de ter passado por esse batalhão de falas do Paulo, que a gente consegue, de fato, entender essas coisas que ele comentava e dizia, até que você, André, citou que no discurso ninguém entendeu, né? No discurso do Pritzker lá em 2006, falando de América, de uma conexão, de uma associação global, de um entendimento, e que é um discurso fundamental e que também vai pautar, de certa forma, a produção dele pós-prêmio e com a parceria com novos escritórios, né? Muito na ideia de legado, né? De escola. Ele gostava muito de falar, né? A vida é muito curta, então se você não deixar nada para ser continuado, não faz sentido, né? Você tá aqui. E aí eu acho que quando ele abraça esses escritórios, esses associados, e faz projetos incríveis, né? Como o CAIS e o próprio Poupa Tempo, né? Apesar de uma arquitetura ali, sem entrar em questões formais e plásticas, a discussão. Queria saber de vocês, como é que vocês encaram a produção do Paulo Mendes da Rocha, o Pritzker, como de fato um divisor de águas na produção arquitetônica dele? O que é impressionante no pós-Pritzker é que ele não tem uma obra importante fora do Brasil. Tirando o Museu de Lisboa, que também é um assunto polêmico, eu acho que o que é interessante é que, quando ele recebe o prêmio, ele já é um arquiteto extremamente maduro. Faz parte um pouco daquele processo estranho dele ter tido um reconhecimento tardio, publicações tardias, etc. Agora, eu acho que o que ele tem é uma grande influência. Eu acho que o Pritzker traz é que muitos arquitetos no mundo descobrem o Paulo. Um exemplo muito claro é o das duas irlandesas que ganharam o Pritzker no ano passado, né, do escritório Grafton, né, a Shelley e a Yvonne, que tem pela arquitetura do Paulo uma admiração infinita. Inclusive chegando a fazer, né, uma exposição em que elas contrapõem, né, o estádio de Goiânia com uma das obras delas. E ao visitar as obras delas, é uma coisa muito interessante o quanto elas incorporam, por exemplo, a ideia do estádio. Você estava comentando o quanto o estádio dele é diferente, né, porque ele aborda o estádio de uma maneira muito diferente, o quanto elas também descobrem a estética do que está abaixo das arquibancadas, né? Aquela estrutura linda do estádio de Goiânia que elas incorporam dentro dos edifícios dela, inclusive um dos edifícios mais conhecidos dela, que é a Bocconi, em Milão. Interessante entender que nesse período dos anos 60, 70, da ditadura, as casas se constituíram como um campo de experimentação para os arquitetos paulistas. Então a gente tem desde o Artigas fazendo projetos completamente diferentes entre si, experimentando novos caminhos, né? Como o Paulo, como o próprio Sérgio Ferro, Guedes, né? O Guedes com uma produção incrível, o Sérgio Ferro chegou a ter alguns projetos um pouco antes do golpe, mas o Rodrigo Lefebvre depois desenvolveu essa poética do grupo do Sérgio com o Flávio Império, que é a arquitetura nova, enfim, quer dizer, tem um campo de experimentação muito grande que permite a gente entender, então, a obra do Paulo desse momento, que são, vamos dizer, o foco central do desenvolvimento estético da obra dele, vai acontecer mais nessas obras privadas do que nas obras públicas, tirando o pavilhão de Osaka, obviamente. Tem alguns estudos, enfim, que ele faz, mas nada consegue ser concretizado, né? Projeto para a Grota do Bexiga, projeto da nova capital São Paulo, às margens do Tietê, quer dizer, tudo são estudos muito preliminares desse conjunto. Então, e essa poética que ele desenvolve, daí nos anos 80 ela passa a ter oportunidade de ser aplicada e potencializada em obras de maior porte. Eu acho muito bonita a ideia, André, da luz como sendo algo característico da obra do Paulo no contexto da arquitetura brasileira. Assim, eu vou dizer para vocês, o dia que eu entrei na Galeria Leme, que é uma obra bastante singela dele, que foi demolida, depois construída igual num outro lugar,
eu entrei via luz, né, quer dizer, essa entrada, um cone interno com a luz lá em cima, né, que entra difusa, quer dizer, ela dá uma grandiosidade para um espaço de dimensões mínimas, que é um exercício que somente um grande arquiteto é capaz de fazer. Totalmente de acordo. Falando sobre a questão das obras mais recentes, sim, eu acho que o Pritzker, assim como ele teve ainda em 99 o prêmio Mies van der Rohe de arquitetura latino-americana, né? O primeiro prêmio internacional dele é esse, depois vem o Pritzker, 7 anos depois. Ele passa a ter esse reconhecimento, isso incorpora, acredito que essa leitura de que internacionalmente se preste muita atenção a ele, e sem que ele tenha tantas oportunidades, apenas uma, né, oportunidade de trabalhar fora, mas na verdade isso cria uma potência para ele de novos projetos aqui no Brasil, novas demandas. E o Paulo sempre foi um cara muito... Eu convivi um pouco, não muito, mas um pouco com ele. Tem uma atitude um pouco despojada em relação a essas honras, né? Ele não é um cara que o sucesso lhe sobe a cabeça de uma maneira que ele vai passar, puxa, ganhei o Pritzker, agora eu já sou outro, né? Eu fico aquela coisa... Tá? Não, pelo contrário, continua tomando uísque, vai lá, fuma o cigarro dele, anda com o carro dele velhinho e tal. Esse despojamento em relação a essas honrarias, né, da vida dele, que talvez seja uma coisa muito bonita da gente pensar, né? Quer dizer, porque hoje todo mundo quer ser celebridade. E o Paulo foi uma celebridade que nunca fez muito caso disso, né? Sempre aceitou os convites. Não era para ser celebridade que ele queria ser bom. Exatamente, né? Então eu acho que isso é um exemplo um pouco do ponto de vista assim, né, de personalidade, que é legal de pensar, né? Quer dizer, a quantidade de fotos que ele deixa o pessoal tirar foto com ele é como uma cara de sempre, o mesmo taninho sempre e tal. Foi curioso esse aspecto nas mídias sociais. Todo mundo postou uma foto com o Paulo. Eu não imaginava que eu não tenho nenhuma foto com ele, por mais que eu tenha convivido com ele. Que coisa impressionante. Mas todo mundo tem uma foto com o Paulo, né? A timeline inteira tinha gente com foto com o Paulo. O que é isso, né? Olha, com esse poder todo da internet, que outro dia a gente falou, e aliás, vocês não precisam nem guardar essa frase aí para discussão, mas de certa forma, no futuro vão dizer que você não o conheceu porque você não tinha foto com ele. Exatamente. Aliás, eu também não tenho, viu? Eu também não tenho. Mas é isso mesmo, esse despojamento dele é um pouquinho daquela minha pergunta sobre se for um divisor de águas. Acho que era querendo chegar um pouquinho nessa fala do Renato, né? Isso pra ele não foi a diferença, e eu acho que essa postura dele também como professor e tal, e ele sempre muito humilde, toda vez que ele se referia a ser professor, ele fala, não, eu sou porque o Artigas me convidou. A dimensão importante do prêmio foi, sobretudo, esse reconhecimento dele e o reconhecimento internacional de que havia mais arquiteturas no Brasil do que o Niemeyer. Porque a gente sabe o quanto a simplificação da questão da arquitetura brasileira se resumiu no Niemeyer, o quanto essa narrativa foi adiante. Quer dizer, então eu acho que foi um marco muito importante o prêmio para ele nesse sentido. E era curioso que ele gostava sempre de usar o Copan como um exemplo, né, da técnica e tal, e ele sempre usava o Copan como exemplo, né, falando que ele tinha aquelas curvas por conta da estrutura, que né, se ficasse reto era uma vela. Ele falou isso, né, acho que quando ele foi entrevistado lá no Jô, e todas as entrevistas ele comentava sobre isso, e ele fazia questão de falar, bem, se eu perguntar pro Niemeyer, ele vai falar que são das curvas e tal. E eu acho que também ele assumiu um pouco essa posição de fazer um contraponto a essa leitura icônica da arquitetura, né? E foi um grande agente para desmontar um pouco essa imagem, né? Exatamente. Eu queria voltar só um segundinho na questão do pavilhão de Osaka, porque como eu morei no Japão 5 anos, né, antes de vir para a Índia, eu me interessei muito por tentar ver, inclusive, do impacto na época no Japão do nosso pavilhão. E, como acho que todos vocês sabem, o pavilhão foi pouquíssimo publicado no exterior. Pouquíssimo. Inclusive tem pouca foto, né? É difícil achar foto dele. A gente conseguiu achar 2 ou 3 boas fotos, inclusive porque a gente, com o Yoshio Fotagawa, que é o editor do GA, né, pai e filho, né, o pai morreu, nós montamos uma exposição do Paulo lá no GA. Aliás, depois ele acabou publicando 2 livros sobre casas do Paulo, né, o GA Masterpieces. O pessoal dele construiu uma maquete de uma qualidade inacreditável do pavilhão de Osaka. E você vê que é um prédio de uma qualidade incrível, surpreendente, extraordinária, que mereceria ter sido um ícone naquela época.
Eu estou vendo hoje influência do pavilhão de Osaka aparecer na obra de alguns bons arquitetos, talvez por patriotismo, não sei, mas eu vejo até em alguns projetos recentes do Aires Mateus. Mas o fato é que o pavilhão de Osaka foi injustamente pouco publicado e, novamente, ele foi pouco publicado, muito provavelmente por causa da dimensão de ser um pavilhão do regime naquele período em que as revistas especializadas não queriam publicar. Depois de cavar muito, a gente acabou achando algumas boas fotos, inclusive na própria embaixada, nos arquivos, e realmente é um prédio impressionante, impressionante. E outra maravilha que eu quero mostrar do Copan, quanto a essa questão da forma, das virtudes, do discurso, é que a experiência da arquitetura, Maison d'Habitation de Corbusier, coisas assim, mostra que a casa ideal, vertical, não é a casa feita com um corredor e cheio de apartamentos de um lado e apartamentos do outro, porque alguém fica no sul, o outro fica no norte. A graça da casa é que ela recebe luz e sol para todos os lados. Portanto, o apartamento ideal é aquele que tem janela para os dois lados. Se você consegue fazer, porque a lei permite nesse lugar, um prédio de 35 andares, como é o caso aí, todos os apartamentos podem ter as duas frentes. Mas o que resulta disso, como eventual inconveniente, é que o prédio necessariamente fica muito esbelto. O transverso é muito pouco. E o prédio é muito grande. Já estamos dentro do raciocínio do Oscar, que queria fazer um prédio só. Se, por ter tantos andares, não há dificuldade de estrutura, fundação, etc., aguenta a carga vertical. O que não resiste é o efeito de vento, que aquilo se transforma numa vela. Se você faz assim, ele fica em pé sozinho. É essa a razão. Não tem nada que ver com as formas da montanha, nada. O Niemeyer sempre deixou que dissessem isso, porque ele é muito sacana, ele está sabendo. Ah, você não percebeu? É por causa das curvas da mulher que... Então dane-se. Porque se eu tiver que explicar, não tem a virtude. Por isso que eu fiquei encantado que vocês gostaram disso, gostaram daquilo. Porque você tem que ler o discurso que lá está implícito. A gente acabou de falar aqui, né, do Paulo como ícone da arquitetura brasileira, mas a gente teve uma polêmica no ano passado de que o Paulo ele decidiu deixar todo o acervo da sua obra na Casa de Arquitetura em Portugal. Surgiu vários debates aqui a respeito, né? Teve gente do mundo da arquitetura, né, achando que não era adequado, teve gente apoiando. Queria discutir, já que o acervo dele tá lá, né, não assim se é correto ou se não é, mas sim assim as vantagens disso ter acontecido e as desvantagens dessa questão toda. Bem, o assunto é bastante espinhoso, né? Eu tive uma participação na polêmica um pouco acidental, porque um colega dos Estados Unidos me manda uma mensagem assim no meio de uma noite e fala assim: escuta, é verdade que o Paulo Mendes da Rocha entregou o acervo para a Casa da Arquitetura? Entregou mesmo ou é só algumas copiazinhas? Tá? Eu falei, olha, não sei, eu vou me informar. E aí no ir me informar, né? Aí as pessoas com quem eu fui me informar falaram, não é possível, tal. Daí foi ver, era isso mesmo, e foi criada a polêmica. Eu, no primeiro momento, tive uma reação indignada, porque no sentido de não com o Paulo em si, né? Que acho que o problema não é nem do Paulo, nem do Nuno, quer dizer, nem da Casa da Arquitetura, quer dizer, assim, onde é que nós chegamos, né? Quer dizer, nosso país, quer dizer, não é capaz de preservar a obra do seu arquiteto mais importante em vida. O que aconteceu? Eu sei o quanto custa preservar uma obra. Eu me dedico há 14 anos, trabalho pro bono lá na Casa de Vidro para preservar o acervo da Lina Bobardi. Nesse momento a gente está pedindo esmola, entre aspas, né, para manter a casa aberta, porque não tem nenhum apoio, nada, nem condições de arrecadar nada, quer dizer, implorando para que as pessoas paguem um pouco mais pelo direito de reproduzir as fotografias. Quer dizer, no fundo, o país é isso. A situação da Biblioteca da FAO, eu acompanho o esforço dos colegas, né? Tanto da FAO em São Paulo, como a FAO no Rio de Janeiro, da UFRJ, que também tem um acervo incrível, que agora pegou fogo na sala do lado, quer dizer, chegou a atingir o acervo. Então, e a gente aqui conseguiu ainda, na Casa de Vidro, no começo dos anos 10, em 2011, 2012, verbas
Petrobras, a PESP, para a organização do acervo está arrumado, tudo, mas não tem manutenção. Não existem mais projetos culturais para você submeter propostas e conseguir estímulos Lei Rouanet. Isso hoje passa tudo pela decisão monocrática do ministro, do secretário, na verdade, que nem sabe quem é Lina Bobardi. Então, de fato, essa situação é uma situação do Paulo, quer dizer, e nós não sabíamos naquele momento que ele estava doente. E ele decidiu naquele momento, uma reunião privada com a família, de fazer a doação. Comunicou que ele tinha decidido fazer essa doação, mobilizou essa doação sem que as pessoas soubessem, junto com os assistentes. Isso veio a público quando já era fato consumado. Então, eu acho isso, eu acho que ela é um atestado da situação crítica que nós vivemos e da qual a gente tem que sair, que a gente tem que se recuperar. Senão, o Paulo é só o primeiro. Eu não sei se eu vou ajudar muito, não, porque eu entendo muito bem que ele tenha feito isso, porque realmente eu acho que nós temos na arquitetura brasileira em geral, o conceito de manutenção é um conceito a ser fortalecido, para tentar ser diplomático. Né? Bom, e a realidade é que eu não conheço os pormenores da proposta lá do Porto, mas eu entendo, e aí, Renato, você me corrige porque você deve saber melhor do que eu, mas eu entendo que a divulgação, direito de reprodução, etc., eles vão fazer de uma forma muito aberta. Sim, esse é o compromisso, né, do que eles vão organizaram. A Cateu Tondo é a responsável, que é brasileira, e hoje é a presidente do CAU São Paulo, mas na época ainda não era. Ela trabalhou nessa organização para enviar o material. E isso vai ser disponibilizado como outros acervos aqui também no Brasil são disponibilizados. Agora, de fato, a Casa da Arquitetura tem recursos de monta ali pela Associação das Empresas ali da região que tem mantido. Coisas que nós já tivemos acesso no passado e hoje nós não temos. Eu acho que aí a gente pode argumentar os dois lados. Eu acho que os dois lados têm as suas boas razões, mas aí entra a discussão entre nacionalismo e patriotismo. Quer dizer, eu acho que você achar que tudo tem que ser mantido no próprio país, porque o país pode, etc., que é uma visão, eu acho, um pouco excessivamente nacionalista, e diante dos incêndio do museu, aliás, o Museu de Arte Moderna do Rio, o Museu Nacional, nós sabemos que a fragilidade é muito grande. Eu acho que o mais importante é esse primeiro trabalho altamente tecnológico de pegar toda essa documentação, digitalizar tudo isso, e se nós teríamos, ou se alguma instituição brasileira teria a possibilidade de fazer isso agora. Eu devo dizer que eu conheço, por exemplo, a parte do Niemeyer, que é muito bem organizada, mas que realmente a gente teme, quer dizer, está lá numa casa realmente muito bem organizada, uma casa do século XIX, no centro do Rio de Janeiro, muito impressionante, tudo, mas não há a menor dúvida de que há uma fragilidade muito grande. E eu acho que a preservação dessa memória não precisa ser fisicamente no Brasil. Agora, eu tenho que comentar com vocês que esse debate foi, assim, mundialmente muito, digamos, denso na questão do acervo do Barragán, que foi para a Suíça. E então eu acho que seria até muito interessante fazer meio que um paralelo disso, alguém ver um pouco um paralelo disso, de que maneira, quer dizer, também houve uma reação imensa no México, mas como que levaram embora? Mas a realidade é que a Vitra está organizando o acervo, mas eu acho que no caso do Porto, e aí justamente eu falo sem saber os detalhes, mas eu entendo que no caso do Porto é muito mais generoso, no sentido de o acesso ser livre, da reprodução poder ser feita, tudo está nos detalhes, né? E o mais importante é a preservação, né? No curto prazo. O mais importante eu acho que é a preservação. Não sei. Eu disse que eu não ia ajudar. Não, André, deixa eu aproveitar aqui, Adilson, porque acho que esse assunto, assim, ele é muito importante na medida em que a preservação dos acervos, ela passa hoje por um processo internacional de grandes centros de referência. Então você tem no Canadá, você tem em Portugal entrando, você vai tendo esses grandes, a Getty, por um lado, preserva algumas coisas, né? Você tem ali o MoMA, em parceria com a Avery, tem um acervo incrível, né? Foi todo o Wright para lá. Quer dizer, então, vamos dizer assim, isso faz sentido que a gente tenha esses centros, né? E esses centros, eles devem estar associados a uma política
política de pesquisa, né, de apoio à pesquisa. A hora que você tem um centro na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o outro na Universidade de São Paulo, e vão tendo alguns núcleos, também é importante porque isso alimenta as pesquisas sobre essa documentação. A pesquisa em fonte primária é uma pesquisa essencial para compreensão de uma obra, vamos dizer, no nível já das camadas de leitura, de interpretação que a história da arquitetura brasileira está fazendo nesses últimos anos. O custo de você fazer a organização, a sistematização de um acervo é baixíssimo perto do que se gasta por aí em 1000 coisas, né? Então, para vocês terem uma ideia, 10 anos atrás nós fizemos, com verba da FAPESP, R$350 mil, organizamos o acervo inteiro da Lina, colocamos quase inteiro online, e foi graças a ter colocado acervo de desenhos online que a gente pôde ter exposições no centenário mundo afora, em vários lugares. Quer dizer, é um valor irrisório, se você pensar, vai atualizando hoje, fosse o dobro, o triplo, é um valor irrisório, pensando para um país como o do tamanho do Brasil. Então, por que isso não é prioridade para nós? Isso que a gente tem que reconhecer. Então, pega fogo no museu, pega fogo no outro museu, o acervo do Rio quase pega fogo, junto com a universidade que está abandonada pelo Ministério da Educação, né? E a gente até dá graças aos céus porque está abandonada, porque se estivesse mais em cima nós teríamos intervenção. Então, há uma situação do país que eu entendo o movimento do Paulo. Eu acho que toda a questão de acesso àquela documentação poderia ter sido resolvida no Brasil. Falo isso no momento no qual eu não sei até quando o Instituto Bard vai aguentar manter uma casa, preservar uma casa e um acervo dentro dessa casa. Porque, vamos lá, nem o Taliesin conseguiu mais manter o acervo do Wright em Taliesin. Quer dizer, foi para o MoMA e para a Columbia. Então, essa situação é uma situação, vamos dizer, algo que não está resolvido no quadro brasileiro, principalmente. E é interessante também discutir se é para ser fora do Brasil, por que no Porto? Né? Também é uma outra discussão, porque eu acho que, por exemplo, o MoMA, que já tem uma parte da obra do Paulo, né, que já teve uma doação para o MoMA, eu acho que provavelmente isso também poderia ser trabalhado. Seria legal que a gente pudesse fazer uma rodada aqui, né, sobre o que cada um visualiza como o grande legado, né, que Paulo Mendes deixa aí para as futuras gerações, né? Provavelmente pelo fato de eu ser diplomata, eu dou uma atenção muito especial nessa questão da projeção do Brasil, né? O que uma arquitetura como a do Paulo representa, quer dizer, quando uma pessoa preparada de fora olha para a arquitetura do Paulo, você tem várias dimensões que mostram que o país é extraordinário. Ou seja, você tem a dimensão dos próprios projetos, vocês até falaram da questão das casas, né? Quer dizer, você tem clientes para aquele tipo de casa, você tem clientes do Estado para fazer projetos importantes de museus e outros, você tem a engenharia e a capacidade construtiva para esses projetos extremamente complexos, ou seja, o que a arquitetura do Paulo revela é um país extremamente interessante. E nesse ponto de vista, eu acho que a arquitetura do Paulo tem não só a dimensão intrínseca de ser uma arquitetura de alta qualidade, de padrão totalmente internacional, mas também de projetar essa continuidade da alta qualidade da arquitetura brasileira. E isso eu queria comentar com vocês, que é uma coisa que às vezes a gente meio que acha natural, mas, por exemplo, se você olhar no mundo, quer dizer, quantos países que não são, digamos, as grandes economias, conseguem ter um número de arquitetos de grande qualidade que o Brasil tem e por um período de tempo tão longo. Então, isso diz muito do Brasil e diz coisas extremamente positivas do Brasil que devem nos encher de muita vontade de continuar nesse projeto nacional. Já que a gente falou antes do grande projeto nacional, nós temos que continuar a trabalhar porque esse país tem muito a contribuir e a arquitetura do Paulo é uma prova disso. Resta pouco para acrescentar aqui, eu acho. Essa visão de o que é ser brasileiro e ao mesmo tempo parte do mundo, né? E não sermos o tal do planeta Brasil, como o Cohen nos classificou, né, no livro dele, que eu acho que ele está certo, assim, o nosso risco de sermos um planeta independente, né? O papel que o Paulo desempenhou nessa última fase, ele é muito importante. Mas eu queria ler para vocês o depoimento dele, em homenagem à Lina, na exposição O Interior está no Exterior, que foi feita na Casa de Vidro, por curadoria do Hans Ulrich Obrist, em 2012. Ele fala: Manuel Bandeira, que é talvez o nosso maior poeta, disse numa certa ocasião que, para ele, o melhor e mais belo verso da língua portuguesa falada no Brasil é um verso de samba que diz assim: Tu pisavas nos astros distraída.
É um samba muito bonito de Orestes Barbosa e Silvio Caldas. E eu acho que ela, Lina, nos viu assim, como quem pisa nos astros distraídos, e quis nos avisar da maravilha que havia por aqui. Eu acho que aqui o Paulo fala, talvez tanto dele quanto da Lina. Ele tenta nos avisar das maravilhas que nós temos por aqui, que muitas vezes nós não percebemos. Confesso que esses dias eu fiquei muito contaminado com as entrevistas, porque eu assisti um batalhão delas aqui pra gente poder gravar. Achei bem interessante a visão que ele tinha sobre o poder da educação, né? Ele, nas últimas entrevistas, ele falava muito sobre isso, que os arquitetos não tinham que ensinar arquitetura, eles tinham que educar os estudantes, que a arquitetura e o urbanismo tinha que ser dado nas escolas, no ensino fundamental. Ele amplificou esse discurso sobre a necessidade de que o nosso campo de conhecimento seja mais expansivo, né? Tudo que vocês falaram aí é o grande legado. E aí, como a Nelly leu uma frase, eu vou ler também uma frase que eu achei fantástica, que ele falou, acho que se não me engano foi na entrevista que ele deu ao Roda Viva, né? Que na verdade, a arquitetura e o urbanismo é para evitar o desastre e amparar a imprevisibilidade. Acho que é como eu gostaria de resumir o que eu acho desse grande legado aí do Paulo Mendes. Vocês falam isso, gente, o que eu vou falar? Não sei nem mais o que falar, como é que encerrar aqui. Depois desses ditos brilhantes, eu vou ficar sem saber. Talvez, assim, eu olhe pro Paulo Mendes da Rocha com o olhar de um estudante que vê no Paulo Mendes uma pessoa a ser admirada. Quando o Paulo Mendes se apresenta e quando ele começa a falar, você fala, cara, eu fico encantado com esse cara falando. E você fica curioso para saber não só o que ele faz, mas o que ele tem a dizer. É uma pessoa a ser admirada realmente, né? Eu, pelo menos, eu olho sempre com o olhar do aluno, né? Olhando pro mestre. Não sei mais o que falar depois de tantas coisas elogiosas que você falou. A vida não cessa. E a graça da arquitetura é que ela é uma providência para você organizar espaços que são virtuosos para sempre, se você quisesse. A rigor, como o trabalho não é fácil, digamos, não é? Numa cidade, a rigor, não se deveria, em tese, demolir nunca nada. Tudo você pode reutilizar, não é? Transformar e coisas assim. Se você vê a arquitetura como uma coisa que você pode fazer, é um pouco diferente de uma coisa que você tem que fazer, né? A visão profissional estrito sensu da arquitetura é meio tola. Você recebe uma encomenda, tem um contrato, tem que cumprir aquilo, recebe seu salário e vai embora. É o pretexto para um discurso. A gente então vai encerrando o cast por aqui. Antes disso, antes de a gente se encerrar, a gente vai para as nossas rodadas de dicas. Começar a rodada com o Renato. Renato, você tem uma dica para dar para a gente, para os ouvintes? Olha, eu acho importante vir visitar São Paulo, quem é de fora, né, está nos ouvindo, e conhecer essas arquiteturas que a gente narrou, né, que nós fizemos um exercício de arquitetura narrada. Né? Eu acho que ela tem que ser narrada e visitada. Então vocês venham, sejam bem-vindos na Pauliceia. Comecem pela Pinacoteca, que é mais perto da rodoviária, se você vier de ônibus. O Museu da Escultura, enfim, é um conjunto de obras acessíveis. Essa última obra maravilhosa, que é o Sesc 24 de Maio, que cumpre uma função social no centro, no meio de ocupações, né, de edifícios abandonados, que hoje são ocupados por sem-tetos, organizados, e que usam esse Sesc, a piscina, os espaços vazios, de uma maneira bem como você citou agora, esse de amparar imprevisibilidade. Muito bom. André, sua dica de hoje. Aquela maravilhosa revista espanhola chamada El Croquis publicou um número sobre um jovem arquiteto brasileiro que eu gosto muito, que é o Gustavo Trabo. E o Croquis realmente é quase um prêmio internacional, né? E, sobretudo, ele sendo tão jovem. Todos nós conhecemos a obra dele, essencialmente com aquela escola lá em Tocantins, que recebeu o prêmio de melhor prédio do mundo, mas a ótima surpresa é ver a variedade de projetos e a qualidade nesta variedade de projetos. Então, realmente, eu fiquei muito, muito feliz. Eu já achava ele um ótimo arquiteto, mas eu acho que esse Croquis realmente é muito impressionante. Rafa, e aí, sua vez?
Como eu disse, né, eu escutei uma série de entrevistas, eu vou indicar duas aqui que eu achei das mais interessantes. Uma foi uma entrevista numa Flip, que ele faz uma conversa breve, de uns 40 minutos, fazendo comparação de Veneza e Paraty. E é legal como ele interage com o público na Flip, e aproveita que tá numa feira de literatura, ele usa as palavras de uma maneira muito interessante. Ele era muito habilidoso nisso, assim, eu fiquei encantado, como a Adilson falou, né, de olhar, ouvir ele falando dessa forma, a clareza e escolha das palavras adequadas, né, muito interessante. Eu ia citar um evento aqui, mas é legal que vocês escutem que ele fala sobre as pessoas que estamos criando, né, que dependem do veículo para levar seus filhos nas escolas e tal. Ele usa um adjetivo lá muito interessante, fica aí como uma dica. E a outra, uma palestra que ele dá na escola da cidade, não é para, se não me engano, para pós de geografia, que é um ensaio que chama América. E aí que conta toda essa história, que eu acho que é meio que, André, uma parte do discurso dele, do texto dele, do Pritzker, né, que ele fala aí toda a visão dele sobre o continente, é fantástico também. A minha dica vai ser o filme feito pela filha dele, se eu não me engano, chamado Tudo é Projeto. É um documentário que ele fala um pouco da sua vida. Enfim, ouvir o Paulo Mendes da Rocha é sempre muito legal, né? Sempre muito bom. O que eu tô vendo aqui, ele tá disponível no Vimeo para aluguel e para compra. Para aluguel tá $1,90 e para compra tá $3,90. Eu sei que isso dá uns R$25, mas eu acho que vale a pena mesmo assim. Acabou que eu mencionei a minha dica, eu mencionei o El Croquis, mas, obviamente, a minha primeira dica eu mencionei durante a conversa, que são esses dois livros imensos, né, que a GA publica e que tem esses dois bastante recentes, dos últimos 3 anos, sobre as casas do Paulo Mendes da Rocha. Eu acho que essas GA são não só interessantes, porque tem fotografia do pai e do filho em visitas diferentes a São Paulo. Um deles é sobre a casa do próprio Paulo, de 64, e a outra sobre as casas King e Milhã, dos anos 70. Uma dica importante, depois que o André falou dessa publicação da GA, é ir para a original das Residências em São Paulo, 1947-1975, que é uma publicação realizada pela Marlene Acaiaba em 1986, que reúne esse conjunto do que a gente chama de projetos mais de caráter experimental e inovador de vários arquitetos paulistas produzidos nesse período. Esse livro, que era um livro raro, publicado pela editora da Projeto, da antiga revista Projeto, já estava esgotado. Ele foi reeditado em 2011 pela Romano Guerra, e está disponível para vocês encomendarem pelo site do Vitruvius, e acho que é muito importante para entender o contexto no qual são produzidas as casas do Paulo Mendes da Rocha nos anos 60 e 70, com todo esse caráter experimental e inovador que ele tem, mas que não era só ele que estava fazendo isso, e era, sim, um grande conjunto de arquitetos de várias idades que caracterizaram essa produção aqui da arquitetura em São Paulo. Minha dica é o filme documentário Inside, do comediante americano Bo Burnham. Estreou, acho que final de maio, início de junho, na Netflix, e é fantástico, assim. Ele é um comediante, né, e ator. Ele faz tudo no filme, na verdade, né? Ele escreve, dirige, filma, edita, porque ele faz durante a pandemia, né? Mostrando ali o dia a dia dele, assim, mas de uma forma não literal, né, assim, cria personagens, músicas, mas é fantástico porque você vai vendo, assim, o esgotamento mental dele ao longo do ano da pandemia, né, ele sozinho em casa fazendo tudo, começa bem irônico, bem engraçado, e tem momentos, assim, mais dramáticos em função desse esgotamento mental dele, né, e é fantástico. Eu não conhecia, assim, o comediante, né, assim, ele é músico também, então ele compõe, toca, faz tudo no filme, é impressionante, e vale muito a pena, né, assim, é um pouco angustiante no final, mas é bem legal. Tá bem badalado aí, mas achei importante comentar também que me agradou pra caramba. É isso. Então a gente vai encerrando esse papo aqui. Queria agradecer ao Renato e ao André. Primeiro agradecer ao Renato. Obrigado, Renato. Bem-vindo de volta para conversar com a gente. Tamo aí. André, obrigado também por mais uma presença aqui sua, e vai se habituando que a gente vai te chamar mais, tá? Ótimo, muito bem, fico super feliz, obrigadíssimo, e estou às ordens aqui, tirando o fuso horário, vai ser sempre um prazer. Agradecer também a Lili. Lili, mais um episódio de peso aí, né? Pois é, excelente cast, obrigada, André, mais uma vez pelo papo, Renato também, pro
trocar com a gente a visão de vocês sobre o Paulo e a gente poder ir além da obra, né, a falar um pouco da vida dele mesmo, da sua inserção nos contextos, da preocupação política. É de fato um grande professor e uma obra que depois do cast vejo com outros olhos, né? Brigadão. E Rafa, mais um episódio de peso aí pra gente. Mais um, muito obrigado, Renato, André, pela disponibilidade da gente conversar aqui. Muito legal, Paulo, fantástico e necessário aí pra gente revisitá-lo sempre. Exatamente. E a gente volta na semana que vem com mais um episódio pra vocês e até mais. Pobres loucos nós, né? Nós vivemos sempre sobre o fio da navalha, como se diz. Aliás, a única graça da vida é justamente essa, porque se a vida fosse tranquila e fácil, ninguém suportaria. Ninguém suportaria. O pior castigo que você pode dizer a qualquer um de nós, é verdade ou não? É dizer, olha, amanhã não temos nada que fazer. Imediatamente alguém inventa alguma besteira. É impossível.